Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez preparamos para você este programa Voz da Igreja. Queremos que esse programa seja o lugar onde partilhamos as coisas belas, fecundas, importantes da nossa fé. Bebendo da fonte, vamos visitar hoje os últimos versículos do longo capítulo 6 de São João. E ali somos chamados a tomar uma decisão de ir com o Senhor ou abandoná-lo. Depois, no coração deste tempo, vamos conhecer um pouco mais aquela bem-aventurança que nos convida a ser pacíficos para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Isso vamos aprender de novo com o Papa Francisco. E finalmente, uma igreja em caminho, vamos aprendendo que temos muitos motivos para celebrar. Fique conosco nesse nosso programa Voz da Igreja e vamos mais uma vez mostrar e celebrar aquilo que a nossa Igreja Católica tem de melhor. Bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, vamos mergulhar no mistério da palavra. Vamos permanecer na palavra. Vamos habitar na palavra para que a palavra habite em nós. Vamos tomar da fonte preciosa e límpida da revelação de Deus, a fim de que possamos penetrar o mistério de Deus e nesse mistério encontrar luz para o nosso mistério. Quero convidar você para beber do Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 60. João, capítulo 6, versículos 60 a 69. Naquele tempo, muitos discípulos que ouviram Jesus disseram então: esta palavra é dura, quem pode escutá-la? Percebendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? Que será então quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada serve. As palavras que vos falei são espírito e são vida. Mas há alguns entre vós que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que acreditavam e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos abandonaram Jesus e não mais andavam com ele. Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, estamos concluindo com esse belo trecho o longo capítulo 6 de São João. Faltariam apenas 2 versículos que não foram lidos, mas aqui terminamos o longo capítulo do discurso sobre o pão do céu, o pão de Deus, o pão que dá vida ao mundo.
E aqui chegamos exatamente ao ponto de decisão. O texto começa dizendo que alguns discípulos reagiram à palavra de Jesus, dizendo que ela era dura, ela era difícil de ser escutada. O que está aqui, sobretudo, em questão é a palavra de Jesus um pouco antes, lá no versículo 51, onde Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne entregue para a vida do mundo. Aqui está, digamos, o mal-estar causado no coração dos discípulos depois da multiplicação dos pães e do longo discurso sobre esse pão novo, esse pão do céu, esse pão de Deus. E é exatamente diante dessa escuta que é preciso, portanto, se alimentar da carne de Jesus, beber do seu sangue para ter nele a vida eterna, a ressurreição. É essa palavra acerca de que a carne dele é verdadeira comida, o sangue dele é verdadeira bebida, e quem não se alimenta dele não tem a vida. É exatamente aqui que está, digamos, o mal-estar, a palavra dura e difícil que alguns discípulos não eram capazes, portanto, de digerir e de compreender. Isso, na palavra de Jesus, escandaliza. Escandaliza e cria, portanto, a dificuldade de crer. Mas Jesus quer fazê-los entender que é exatamente através de uma força de atração que, a partir do Pai, toca o coração do discípulo, é só a partir daí que esse discípulo é atraído, portanto, e levado a Jesus, para ensinar, portanto, que o movimento da fé, o movimento da credulidade, é alguma coisa, portanto, do alto, de Deus mesmo, do Pai, e não simplesmente um mecanismo ou um processo humano, natural e vulgar. É para fazer-nos entender isso que Jesus faz questão de frisar que quem não come deste pão do céu, desse pão de Deus, não é capaz, portanto, de chegar a Jesus, de crer em Jesus, de colocar em Jesus a sua vida. E aqui, portanto, chegamos ao momento de decisão. O texto diz que, a partir daquele momento, muitos abandonaram Jesus e não andavam mais com ele. Mas aí vem a pergunta que de fato incomoda e que de fato interessa. Jesus, apontando para os discípulos, para os 12 discípulos, para o seu grupo de amigos mais próximos, Jesus lhes pergunta: vós também quereis ir embora? Como quem perguntasse: vós também quereis privar-vos do pão de Deus, do pão do céu, do pão do alto? E por isso mesmo, privados desse pão, também quereis perder a vida, perder a ressurreição, perder a comunhão comigo? É a pergunta do Senhor. E da boca de Pedro vem uma resposta valiosa e importante. Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens palavras que de fato nos permitem experimentar a vida de Deus, a vida do alto, a vida eterna. Tu tens a palavra, Tu és o pão.
Aqui, meu irmão, minha irmã, na palavra de Pedro, está também um convite a nós. O convite de olharmos para Jesus e também dizermos a Ele, não temos para onde ir, Senhor. Não temos para onde ir, senão ir contigo. Ouvir a Tua palavra, comer de Ti mesmo, que és o pão de Deus, o pão do céu, o pão do alto, o pão da vida. Meu irmão, minha irmã, aqui percebemos, portanto, que chegar a Jesus é um ato de fé que começa, portanto, no desejo do Pai. Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Um ato de fé, portanto, começa do Pai, passa exatamente pelo coração do discípulo capaz de dar-se ao mistério de Jesus para avançar na direção do seguimento, na direção do caminho. Isso nos faz pensar hoje, portanto, com alegria e com gratidão, na missão dos educadores da fé. Neste final de semana do mês vocacional, mês que desde 1981 é no Brasil mês das vocações, são, portanto, 37 anos de agosto vivido como mês de pensar e rezar pelas vocações. Nesse último domingo, então, nós pensamos a vocação do catequista, do educador da fé. E aqui quero avançar para além daquele bonito personagem ou daquele bonito ofício do catequista que prepara para as diversas etapas da catequese na vida paroquial. Mas ir alargando o conceito de catequista para educador da fé. E, portanto, para além daquele, aquele também que está lá nos preparando para os sacramentos, mas também o educador da fé. Educador da fé é o papai e a mamãe que ensinam o amor a Deus e as primeiras orações. Educador da fé é o irmão mais velho que é capaz de viver a sua fé em Deus de modo a chamar a atenção dos irmãos mais novos. Educador da fé é aquele que lá na comunidade preside a palavra, tem lá algum serviço, algum ofício e faz isso de modo tão bonito, tão piedoso, tão sereno, que estimula outros também a caminharem no caminho de Deus. O educador da fé é todo aquele, portanto, que nos consegue levar para dentro do mistério de Deus. Nós chamamos isso de mistagogia, o processo de entrar no mistério de Deus. Bem-aventurados esses irmãos e irmãs mistagogos, que nos ajudam desde a infância, nos ajudam a penetrar o mistério de Deus, a conhecer Deus tanto quanto a nossa razão seja capaz de penetrar esse mistério e se deixar fecundar por ele. E um mistério que nós mais amamos do que propriamente compreendemos. Um mistério que nós mais adoramos do que propriamente elucidamos. E será sempre assim. Deus seja louvado, então, pelos catequistas, pelos educadores da fé, pelos mistagogos, todos aqueles e aquelas que na comunidade, na família, onde quer que eles estejam, são uma presença bonita de homens e mulheres que creem, que temem a Deus e que querem levar com eles outros irmãos que estão também atraídos na direção de Jesus, pela força do Pai, e que precisam fazer um caminho. Bebemos da fonte. Where do we come from? Where are we going? These two questions are inseparable, and if we can't come up with compelling answers to these questions, we have no orientation in our lives. Because God has given us clues everywhere. The author of Genesis is not a scientist. He's a lover.
And there's a crisis of love in the modern world. We don't know in the modern world what a person is anymore. So we need to look at our bodies poetically. We need to look at our bodies from the perspective of the divine poet who wrote the poem that is called Humanity. He wrote this poetry right into our bodies. And I want to teach you to be a poet. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, estamos fazendo um caminho com o Papa Francisco, a partir da exortação apostólica Alegrai-vos e exultai, sobre o chamado à santidade no mundo atual. Estamos percorrendo com o Papa Francisco o caminho das bem-aventuranças. Vamos com o Papa penetrando também essa fonte bonita de conhecimento de Deus e de experiência de santidade que o Papa vai nos indicando a cada bem-aventurança que com ele nós vamos aprofundando. Chegamos então a esta bem-aventurança que nos faz pensar que se somos de Deus, somos da paz. E Jesus vai dizer então lá, felizes, bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante a gente notar que Jesus, quando envia os seus discípulos, manda que eles vão de casa em casa para dizer a paz esteja aí, a paz esteja nesta casa. Portanto, os discípulos de Jesus vão como mensageiros, como portadores, como doadores da paz. A paz esteja nesta casa. O que nos faz pensar que a experiência da fé cristã tem que nos educar para a paz, tem que nos tornar da paz. Por isso é bastante séria e exigente esta bem-aventurança. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No número 89, o Papa vai nos ensinar. Não é fácil construir esta paz evangélica, que não exclui ninguém. Antes, integra mesmo aqueles que são um pouco estranhos, diz o Papa. As pessoas difíceis, complicadas, os que reclamam atenção, aqueles que são diferentes, aqueles que são muito fustigados pela vida, aqueles que cultivam outros interesses. É difícil, requerendo uma grande abertura da mente e do coração, uma vez que não se trata de um consenso de escritório, diz o Papa, ou uma paz efêmera para uma minoria feliz. Não é dessa paz que nós estamos falando, nem de um projeto que poucos são capazes dele. Um projeto de poucos para poucos. Também não pretende ignorar ou disfarçar, dissimular os conflitos, mas aceitar, suportar o conflito, resolvê-lo, transformá-lo no elo de ligação de um novo processo. Bonito. Trata-se
de ser artesãos da paz, construtores da paz, porque construir a paz é uma arte que requer serenidade, criatividade, sensibilidade, destreza. Olhem que palavras oportunas estas do Papa Francisco. Não se trata, diz ele, de um consenso de escritório ou de uma paz passageira para uma minoria, mas se trata de uma paz que de fato se instala, se torna, digamos, o ar do lugar. Uma paz que seja uma situação em que, enfrentando os conflitos, sem escondê-los, mas tentando resolvê-los, transformá-los, se pode, sem dúvida alguma, criar ali um ambiente de verdadeira satisfação, serenidade, tranquilidade social. Este é um dom, meu irmão, minha irmã, que Deus quer nos dar, mas não pode nos dar sem nós. Nós estamos como agentes da paz ou do conflito. Nós somos agentes de confusão ou de concórdia. Deus quer a paz, Deus quer a concórdia, mas Ele precisa do meu coração, do seu coração, da minha capacidade de suportação e da sua, da minha resistência e da sua, da minha capacidade de diálogo e da sua, para que possamos, como lembra o Papa, não ignorar ou disfarçar os problemas e os conflitos, mas enfrentá-los. Enfrentá-los como gente grande, como gente de Deus, como gente que é capaz de encontrar caminhos, como gente que é capaz de ceder e capaz também de resistir e segurar aquilo que nos é precioso e de que não podemos abrir mão. Por isso, meu irmão, minha irmã, não podemos perder a paz como um verdadeiro sonho. Um sonho pessoal e uma utopia social. A violência ronda nossas cidades, sejam os lugares mais urbanos, como também aqueles mais distantes e periféricos e rurais, inclusive. Estamos, de fato, numa situação e num contexto bastante perturbador. Mas também perdemos a capacidade de sentar juntos, perdemos a capacidade de discutir nossas questões, perdemos a capacidade de respeitar os que pensam diferente, perdemos a capacidade de construir juntos a verdade e o caminho. São coisas que precisamos recuperar para recuperar a paz. E podemos fazer isso a partir de coisas pequenas, quando eu, ali, no meu pequeno ambiente, na micro-relação, eu sou capaz de cultivar um coração pacífico. Um coração que verdadeiramente esteja assentado em Deus. Um coração verdadeiramente capaz não só de produzir, mas também de espalhar e conservar a paz. Bem-aventurados os pacificadores. Pacificador é aquele que tem e dá. É aquele que aprendeu a cultivar a paz e se empenha para criá-la ao seu entorno e favorecer para que ela aconteça em todo lugar. O Papa termina esse número 89 exatamente ensinando que semear a paz ao nosso redor, isto é santidade. Semear a paz ao nosso redor, isto é, implica numa atitude ativa, proativa. Somos agentes da paz, sujeitos da paz. Não se trata de esperar que ela venha, se trata de construí-la. Se nós somos diferentes, e isso é uma riqueza, a nossa diferença não pode ser motivo de divisão, de discórdia, de violência.
Ao contrário, as nossas diferenças deveriam ser caminhos complementares, bonitos, para encontrarmos a paz pela via do diálogo, pela via do respeito, pela via da convivência social íntegra, saudável, positiva. Portanto, irmãos e irmãs, são atitudes que nós precisamos cultivar a partir de dentro. A paz não vem como algo externo que entra em nós. A paz é algo interno que entra no mundo. E entra no mundo, nas relações, entra ao nosso derredor a partir do nosso jeito pessoal de cultivá-la. Algumas pessoas no rosto, no olhar, nas atitudes repetidas, já mostram que estão alteradas, fora de si, sem paz. Portanto, é preciso cultivar um coração a partir do qual o rosto seja de paz, o olhar seja de paz, os gestos sejam de paz. A paz começa do lado de dentro. Antes de pacificar, nós precisamos ser pacíficos no coração deste tempo. Já se aproximam as festividades em honra e louvor a Nossa Senhora da Piedade, padroeira de nossa paróquia, da cidade de Pará de Minas e do estado de Minas Gerais. Os festejos se darão do dia 1º a 15 de setembro em nosso santuário. Teremos missas, novena, barraquinhas, animados shows, festival de prêmios e almoço beneficente. Venham participar conosco e celebrar a festa de Nossa Senhora da Piedade. Viva a Virgem Maria! Ave, Mãe dos povos, não importa a cor. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você para as coisas boas, bonitas, que a nossa igreja diocesana vive nestes próximos dias. Na igreja temos muitos motivos para celebrar as maravilhas de Deus para nós, entre nós, conosco. E, portanto, quero convidar você para nesse dia 31 de agosto, a última sexta-feira do mês de agosto, nós participamos da Eucaristia lá na Vila Vicentina do bairro Niterói, onde vamos celebrar os 75 anos daquela instituição, daquela vila, cuidando dos irmãos idosos especiais, enfim. É motivo de alegria para nós celebrarmos estas 7 décadas de cuidado da vida, sobretudo dos idosos, que estão lá confiados aos cuidados dos vicentinos e das religiosas, então, que moram na vila para acompanhar diariamente a vida e os cuidados daqueles irmãos e irmãs que estão ali na Vila Vicentina do bairro Niterói. Então, no dia 31 de agosto, sexta-feira, às 19 horas, teremos lá uma missa para celebrarmos diante de Deus, com o coração agradecido, tudo aquilo que o Senhor fez ao longo desse caminho, os benfeitores, as vitórias, as vidas que foram ali cuidadas. Então esteja conosco, 31 de agosto, 19 horas, na Vila Vicentina, do bairro Niterói. Também continuamos o nosso ano jubilar. Nossa Diocese de Divinópolis está celebrando 60 anos. Estamos entre a criação e a instalação da Diocese. Estamos, portanto, nesse tempo jubilar. E dentro da programação do jubileu, que imagino que puderam, de fato, receber nas suas comunidades, se não, podem procurá-la aí na Secretaria Paroquial. Então, nessa programação do Jubileu de Diamante,
para o mês de setembro, logo no princípio, nós teremos a Outreia Diocesana do Movimento do Cursilho de Cristandade, no dia 2 de setembro. 2 de setembro, a partir das 7 da manhã, vai ter café, recepção ali para a turma que chegar, e às 9 horas, então, nós teremos os momentos já iniciais daquela Outreia, com a Santa Missa também prevista aí por volta das 9 horas. Então, meu irmão, minha irmã, você que é cursilista, mas também você que não é cursilista, está convidado. 2 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, lá na paróquia de Santo Antônio, em Mateus Leme, a nossa Outreia Diocesana 2018. Venha participar. Vamos celebrar a alegria de poder participar desse movimento do Cursilho de Cristandade, de podermos, no movimento do Cursilho, fazer o nosso caminho de fé, o nosso caminho de educação da fé, já que o Cursilho, de fato, é uma escola de educação da fé dos adultos e dos ambientes. Vamos, então, participar. 2 de setembro, domingo, a partir das 9 da manhã, na cidade de Mateus Leme, onde está a paróquia de Santo Antônio. E vamos avançando, ao longo também do mês de setembro para outras atividades do nosso ano jubilar. E esteja bem atento também aí na sua comunidade paroquial para não perder esses momentos festivos e bonitos da nossa igreja diocesana. Meu irmão, minha irmã, desejo que Deus o ajude na travessia dessa semana. Vamos sempre cuidando e zelando da nossa fé, que dá sentido à nossa vida e à nossa morte. Estamos concluindo o mês vocacional e por isso é muito importante que nos lembremos de que depois da vida que Deus nos deu, o nosso movimento mais importante é viver uma vida que esteja exatamente direcionada a Deus, uma vida marcada pela fé, uma vida que nos faça passar de um mero estar no mundo a uma verdadeira experiência de vida, de sentido, de salvação, que nós fazemos, portanto, pela via do conhecimento de Deus, da experiência de Deus, da abertura a Deus. Cuidemos dessa nossa, vocação primordial. Somos homens e mulheres de fé, por isso aprendemos tudo de Deus. Nascemos dele, vivemos para ele, morremos para ele. Uma igreja sempre em caminho.